E vamos conhecer aqui o Splendor, um jogo de 2014, de 2 a 4 jogadores, que teve uma expansão lançada em 2017. Depois ele teve uma segunda versão lançada, que teve uma mudança na arte da capa. Teve também uma versão depois da Marvel. Teve uma versão recentemente lançada que é para 2 jogadores, que é a Splendor Duel. Esse aqui é o Splendor original, né? Aqui o fundo da caixa. E vamos ver o que tem aqui dentro. Primeiro manual, que é bem pequeno, 4 páginas só. De regras praticamente isso, não chega nem a 2 páginas. Nós temos aqui uns tokens aqui, né? São os nobres. Nós temos aqui as fichas, né? Que são fichas parecidas com as de poker. Nós temos aqui as pedras preciosas, né? Temos aqui os diamantes. Aqui os rubis, os dois lados são iguais. Nós temos aqui os verdes, que é esmeralda, né? Temos as safiras. Esses marronzinhos aqui são os ônix. E temos as fichas de ouro, que são uma espécie de coringa no jogo. E além disso temos as cartas, né? Aqui é o insert da caixa. Temos várias cartas que eu guardo assim, porque eu eslivei as cartas, né? Na verdade tem um espacinho certinho para você guardar aqui. As cartas são divididas em 3 níveis, né? Temos as cartas verdes, que é o nível 1, tem até uma marcação aqui. As cartas amarelas, que são o nível 2. E as cartas azuis, que são o nível 3. Splendor é um jogo baseado onde nós somos comerciantes, né? Querendo comprar pedras preciosas. Então o nível 1 geralmente ele mostra aqui essas cartas verdes aqui, ó. Geralmente os locais onde você encontra as pedras preciosas, né? Tem vários. Depois nós temos aqui o nível 2, que é o amarelo, que geralmente são onde as pedras preciosas já estão sendo preparadas e sendo transportadas, né? E o nível 3 é onde geralmente a gente compra as pedras preciosas, né? Isso aqui é para dar mais um pouco do tema do jogo, né? Isso é o que tem na caixa. Vamos ver agora o setup do jogo. E vamos fazer aqui o setup do Splendor. Você vai ter que separar as cartas por nível, né? Embaralhar cada uma. E aí você vai abrir 4 cartas de cada nível. O nível 1. Você vai abrir aqui 4 cartas. Você vai abrir 4 cartas do nível 2. E 4 cartas do nível 3. Você vai separar as fichas por tipo, né? O jogo vem com 7 fichas de cada tipo de pedra preciosa. Apenas o ouro que vem 5 fichas. Se você for jogar uma partida com 4 jogadores, você vai usar todas as fichas. Se for uma partida com 3 jogadores, aí você vai ter que remover 2 fichas de cada uma das pedras. O ouro continua do mesmo jeito. Uma partida de 2 jogadores, aí você vai ter que retirar 3 fichas de cada uma das pedras. O ouro também não mexe, você continua sempre, todas as partidas são 5 fichas de ouro, apenas as pedras preciosas que mudam de acordo com o número de jogadores. Já os nobres, você vai pegar os nobres, vai embaralhar, né? Nós temos aqui
esses tokens de nobres e você vai comprar nobres de acordo com o número de jogadores mais um. Então uma partida de 2 jogadores seriam 2 mais 1, 3 nobres. Uma partida de 3 jogadores, 3 mais 1, 4 nobres. E uma partida de 4 jogadores você compraria aqui 5 nobres. O restante você vai devolver para a caixa. Esses nobres você vai abrir. Então você pode abrir aqui, por exemplo. E deixar à vista de todos os jogadores. Tá feito o setup do jogo. E vamos para as regras de Splendor. O objetivo em Splendor é conseguir o maior número de pontos de prestígio. E como você consegue esses pontos? Através da compra de cartas, que vão te dar de 1 até 5 pontos de prestígio, e da visita dos nobres. Cada nobre te dá 3 pontos de prestígio. Vamos explicar como funciona isso. O jogador inicial é o mais jovem da mesa. Na sua vez, o jogador vai ter, dentre 4 ações, ele vai ter que escolher uma. As ações são: comprar 3 fichas diferentes de pedras preciosas. O ouro não é considerado uma pedra preciosa. Então, entre as 5 pedras preciosas existentes, você vai ter que comprar 3 diferentes. Então, por exemplo, eu poderia comprar essas 3 fichas e colocar na minha frente. Essa é uma ação. Uma coisa importante para dizer é: você nunca pode ter mais que 10 fichas na sua mão. Tá? Se você tiver mais que 10 fichas, você não pode comprar mais fichas. A segunda opção seria comprar 2 fichas iguais. Por exemplo, eu poderia comprar 2 fichas do Onyx. Mas existe uma regra para isso. Se, por exemplo, eu só tivesse 3 fichas de Onyx na mesa, eu não poderia comprar 2. Eu tenho que ter no mínimo 4 fichas da pedra que eu quero comprar. Então, se eu tivesse pelo menos 4 fichas aqui, eu poderia comprar 2 fichas iguais. Se não, se eu tiver menos de 4, eu não posso comprar. A terceira ação é reservar uma carta. Reservar uma carta, eu posso pegar qualquer carta que esteja na mesa ou escolher uma carta fechada. Então eu poderia, de qualquer nível, por exemplo, se eu quisesse ir na sorte, né, pegar uma carta aqui, eu poderia pegar essa carta sem mostrar para ninguém e reservar, ou pegar qualquer carta que esteja aqui na mesa. Então, por exemplo, eu poderia pegar essa carta, reservar ela fechada, e aí sim eu ganho uma ficha de ouro. É a única maneira de conseguir uma ficha de ouro. A ficha de ouro é um coringa. Ele substitui qualquer outra ficha de gema. Sempre que eu retirar uma carta da mesa, eu tenho que repor ela. E a quarta opção seria comprar uma carta. Comprar uma carta seria o seguinte: eu teria que pagar o custo dela. E nesse caso aqui eu vou mostrar como funciona a carta. Aqui, por exemplo, essa carta ela te dá 2 pontos de vitória e te dá um bônus aqui de você ter para sempre aqui essa pedra preciosa. Mas para isso você tem que pagar esse custo. Então, no caso, se eu tivesse todas essas pedras aqui, eu poderia pagar. Eu teria que pagar, por exemplo, aqui. Vamos imaginar que eu tenho essas pedras aqui. Eu teria que pagar 2 diamantes, 1 rubi e 4 fichas de Onyx. Eu poderia usar o meu ouro se eu precisasse para substituir qualquer uma das pedras. Feito o pagamento, eu adquiro essa carta e ela vem para frente da minha área de jogo. Então ela me daria 2 pontos de prestígio e mais esse bônus aqui. E para que serve esse bônus, né? Quando eu quisesse adquirir uma nova carta, por exemplo, se eu quisesse adquirir essa carta aqui, e vamos imaginar que eu já tenho aqui as
pedras suficientes para mim comprar. Eu precisaria de 2 rubis, eu tenho 2 rubis aqui. Eu precisaria de 3 esmeraldas, eu tenho 3 apenas, eu precisaria de 4, mas eu poderia usar o meu ouro aqui, por exemplo. Mas aí faltaria uma safira, né? Mas eu tenho uma safira aqui. Essas pedras, elas ficam para sempre com você. Então todas essas cartas que você vai adquirir, ela te dá um bônus. É uma espécie de desconto. Sempre que você precisar de uma safira, você não precisa pagar em fichas, porque você já tem na sua coleção. Então essa é uma maneira de você, durante o jogo, ir adquirindo cartas. E você pode ir fazendo assim. Toda vez que você adquire uma carta, você vai colocando ela à sua frente, dessa maneira, deixando à mostra os pontos de vitória, de prestígio, né? E as pedras. Assim todo mundo vai poder ver o que você tem. E assim também você vai poder controlar melhor as suas jogadas. Essa carta que você reservou, você pode utilizar ela na ação de comprar uma carta. Então, ao invés de comprar uma carta, você poderia, pagando o custo dessa carta, abrir ela na sua frente. Você só pode, durante a partida, reservar no máximo 3 cartas. Você nunca pode ter mais que 3 cartas reservadas. Então essas são as ações que você pode fazer. Então, repetindo, você pode comprar 3 fichas de gemas diferentes, ou você pode comprar 2 fichas de gemas iguais, contanto que tenha pelo menos 4 fichas aqui ainda em jogo. Ou você pode reservar qualquer carta, ou pode reservar uma carta fechada também, se você preferir. E reservando assim também um ouro para você. Lembrando que você só pode ter no máximo 3 cartas reservadas durante a partida, ao mesmo tempo, né? E a última opção, que seria comprar uma carta, pagando os custos e recebendo então, por exemplo, aqui pagando esses custos aqui, você receberia essa carta e ganharia esse bônus. Essa carta, por exemplo, não te dá ponto de vitória, mas você vai ter aqui para sempre um diamante na sua coleção, que vai te dar um desconto na compra de futuras cartas. E como você recebe a visita dos nobres? Os nobres, no final do seu turno, você sempre tem que olhar se você não completou o que os nobres querem, né? Por exemplo, o nobre só vai visitar as pessoas que têm a coleção que eles querem conhecer. Por exemplo, esse nobre aqui. Então, por exemplo, esse nobre, ele quer conhecer alguém que tem uma coleção com 3 ônix, 3 rubis e 3 esmeraldas. E se você tiver, aqui no caso você tem, né? O nobre vai te visitar. Então você pega o topo de nobre e coloca à sua frente. Ele vai te dar 3 pontos de vitória. O jogo termina quando um jogador completar 15 pontos de prestígio. Então, contando as cartas e mais as visitas dos nobres, se algum jogador tiver 15 pontos no fim do seu turno, ele decreta o fim da partida. Aí você termina a rodada, todo mundo tem que ter o mesmo número de turnos, né? Terminada a rodada, o jogador que tiver mais pontos de prestígio é o vencedor. O jogo não termina quando alguém faz 15 pontos, é preciso terminar a rodada completa, e terminada a rodada, aí sim, o jogador que tiver mais pontos é o vencedor. Então esse é o Splendor. Obrigado por assistir, espero que todo mundo tenha conseguido entender bem as regras. Espero que vocês continuem curtindo, se inscrevam aí, comente se tiver alguma dúvida, e obrigado, um abração, até mais, boa jogatina para todos.